Dizem que o nome daquilo do mal não bate na porta antes de entrar. Ele já mora dentro de casa, tem chave, e muitas vezes divide até a mesma cama que você e dorme todo dia ao seu lado. Hoje vou contar minha história de vida para vocês, traumatizante, mas rica de sentimentos humanos. Bom dia, meus amores. Me chamo Jurema Santos Cavalcante, mas todo mundo me conhece como Vó Juma. Tenho 73 anos, nasci em 1952 em Garanhuns, Pernambuco, uma cidade serrana que sempre foi orgulho dos meus pais. Hoje é a primeira vez que vou contar esta história. Uma história que guardei dentro do peito por mais de 60 anos, que nunca contei nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Então, se você está me assistindo agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse carinho de vocês me dá coragem para tirar essa pedra que carrego desde menina. Ah, e me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo. É do Paraná? De Minas Gerais? Do Ceará? Ou quem sabe até de Portugal? Quero conhecer cada um de vocês, meus queridos que me acompanham nessa jornada de memórias. Nossa casa em Garanhuns era bonita para a época. Tinha 2 andares, varanda na frente, um jardim pequeno que minha mãe cuidava com tanto carinho. Papai era funcionário do banco, um homem respeitado na cidade. Mamãe era professora na escola municipal. Tínhamos uma vida que muitos invejavam. Pelo menos era o que parecia por fora. O que ninguém sabia é que dentro daquela casa bonita, com cortinas de renda na janela e um bolo sempre assando no forno, vivia um segredo tão escuro que até hoje tenho dificuldade de falar dele. Esse segredo tinha nome e sobrenome, Claudete Santos Mendonça, minha meia-irmã por parte de pai. Claudete era 6 anos mais velha que eu. Tinha vindo morar conosco quando eu tinha 9 anos. Antes disso, ela morava com a mãe dela, uma mulher que papai conheceu antes de mamãe, lá em Recife. Quando a mãe de Claudete morreu de pneumonia, papai decidiu que ela viria morar com a gente. É o certo a se fazer, ele dizia. Sangue é sangue. No começo fiquei até animada. Sempre quis ter uma irmã. Imaginava que seria como nas histórias que lia. Íamos trocar segredos, emprestar roupas uma para outra quando crescêssemos, contar histórias antes de dormir. Mas Claudete não era como as irmãs das histórias. Desde o primeiro dia, ela me olhava de um jeito diferente. Um olhar que me deixava gelada, mesmo no calor de 30 graus de Garanhuns. Essa é sua nova casa, Claudete, mamãe disse, mostrando o quarto onde ela ia ficar. Você vai dividir com a Jurema. Sei que vão se dar bem. Naquela primeira noite, quando as luzes se apagaram e só ficamos nós duas no quarto, Claudete sentou na beirada da minha cama. Você tem sorte, sabia? Ela disse, a voz baixinha para ninguém ouvir. Cresceu com pai e mãe, numa casa bonita. Tudo fácil para você. Sinto muito pela sua mãe, respondi, sem saber direito o que dizer. Ela deu uma risada seca. Não sente não, nem me conhece, mas vai conhecer agora. Naquela mesma noite começou. Primeiro, foram só toques. Ela esperou todo mundo dormir e veio para minha cama. Disse que estava com medo, que não conhecia a casa, que precisava de companhia. Eu, na minha inocência de criança, acreditei. Deixei ela deitar comigo. As irmãs precisam ser próximas, ela sussurrou no meu ouvido, enquanto suas mãos começavam a explorar lugares do meu corpo que eu nem sabia direito que existiam. Isso é o que irmãs fazem. É nosso segredo. Quando tentei me afastar, senti seus dedos apertando meu braço com tanta força que deixou marca. Se você contar para alguém, vou dizer que você que começou. E vou me cortar, dizer que foi você. Aí quem você acha que eles vão acreditar? Em mim, coitadinha, que acabou de perder a mãe, ou em você, a filhinha mimada que tem tudo? O medo congelou meu corpo inteiro. Eu tinha 9 anos. Não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que era errado, que machucava, que me fazia sentir suja. Aquela foi só a primeira noite de muitas. Nos meses que se seguiram, Claudete criou uma rotina de terror. Durante o dia, na frente dos meus pais, ela era a irmã perfeita. Gentil, atenciosa, sempre disposta a me ajudar com o dever de casa, a trançar meu cabelo, a brincar comigo no quintal. Olha como elas se deram bem, papai comentava com mamãe, orgulhoso.
É como se sempre tivessem sido irmãs. Mas quando a noite chegava e a porta do quarto se fechava, Claudete se transformava. Aquelas mesmas mãos que trançavam meu cabelo de dia, agora exploravam meu corpo sem permissão. Aquela mesma boca que sorria nas fotos de família, agora sussurrava ameaças no meu ouvido. Se você contar, ninguém vai acreditar. Vão te achar nojenta, vão pensar que você que é estranha. Com o passar do tempo, as brincadeiras de Claudete foram ficando piores. Ela começou a me machucar de propósito. Arranhões nas costas, beliscões nas partes íntimas, mordidas nos ombros e na barriga, sempre em lugares que as roupas cobriam. Quando eu chorava, ela tampava minha boca. Chora baixinho, princesinha, ela zombava. Não queremos acordar a mamãe e o papai, né? Tentei resistir algumas vezes. Numa noite, quando ela veio para minha cama, disse que ia gritar. Que não me importava se ninguém acreditasse, mas que ia gritar tão alto que os vizinhos viriam ver o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que vi o quão calculista Claudete podia ser. Ela não gritou comigo, não me ameaçou como sempre fazia. Em vez disso, ela sorriu, voltou para sua cama e no dia seguinte apareceu no café da manhã com um corte no braço. O que houve? Mamãe perguntou, horrorizada. Nada, Claudete respondeu, lágrimas nos olhos. Acho que me arranhei na cômoda durante a noite. Depois, quando estávamos sozinhas, ela mostrou uma pequena lâmina que tinha escondido. Da próxima vez que você ameaçar contar, não vai ser só um cortinho, entendeu? E vou dizer que foi você que fez isso comigo. A ameaça funcionou. Eu tinha 10 anos na época, e o medo de não ser acreditada, de ser culpada por machucar a pobre órfã que meus pais tinham acolhido, era grande demais. E assim os meses foram virando anos. Claudete tinha 15, depois 16, depois 17 anos. Eu crescia também, mas continuava presa naquela teia de medo e vergonha. Na escola, eu era a menina quieta, a que nunca levantava a mão, a que pulava a educação física sempre que podia para não ter que trocar de roupa na frente das outras meninas e mostrar os hematomas. Minhas notas começaram a cair. Não conseguia me concentrar. Tinha pesadelos quase toda noite. Comecei a inventar doenças para não ir à escola, para não ficar longe da proteção, mesmo que ilusória, que a presença dos meus pais me dava. Mamãe começou a desconfiar que algo estava errado. Jurema, você anda tão tristinha. Aconteceu alguma coisa na escola? As meninas estão te tratando mal? Eu queria tanto contar. As palavras ficavam na ponta da língua, implorando para sair. Mas então lembrava do olhar de Claudete, da lâmina escondida, das ameaças. E engolia tudo de volta. Não é nada, mãe. Só cansada. Claudete percebeu que mamãe estava começando a fazer perguntas. Isso a deixou ainda mais cuidadosa e mais cruel. Passou a me manipular não só com medo, mas com culpa. Sabe por que eu faço isso? Ela me perguntou uma noite, depois de mais uma sessão de tortura disfarçada de carinho de irmã. Porque você tem tudo. A mãe perfeita, o pai que sempre quis. Eu só tive direito às sobras. Então agora você me dá um pouquinho do que é seu. É justo, não acha? Como uma criança de 11 anos poderia responder a isso? Como eu poderia entender a crueldade mascarada de justiça? Só sabia que doía, que era errado, que queria que acabasse. Mas o fim chegou de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Era um dia comum de semana. Acordei com febre alta, garganta inflamada. Mamãe me examinou, decidiu que eu não iria à escola. Vou ligar para a diretora avisando. Você fica na cama hoje, minha flor. Claudete foi para uma escola como sempre. Ela estava no último ano, prestes a se formar. Já falava em fazer faculdade em Recife, talvez até no Rio de Janeiro. A ideia de que ela poderia ir embora era a única luz no fim do túnel que eu conseguia enxergar. Passei a manhã dormindo, a febre me deixando num estado de semiconsciência. Quando acordei, estava com sede. Mamãe tinha saído para comprar remédio na farmácia, deixando um bilhete na cozinha. A casa estava silenciosa. Me levantei da cama, cambaleando um pouco, ainda fraca da febre. Estava usando apenas uma camisola fina, pois tinha suado muito durante a noite. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Foi quando ouvi a chave na porta. Mamãe tinha voltado mais cedo do que esperava.
Virei-me, o copo na mão, pronta para dizer que já estava me sentindo melhor. Mas não era só mamãe. Papai também estava lá. Os dois tinham se encontrado na rua, pelo que entendi depois. E os dois pararam na porta da cozinha, olhando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Confusão. Depois, horror. Depois, uma raiva que eu nunca tinha visto no rosto da minha mãe. Jurema, o que é isso no seu corpo? Ela perguntou, a voz tremendo. Só então me dei conta. A camisola fina, o corpo exposto na luz da cozinha, os hematomas nos braços, nas pernas, as marcas de mordidas no ombro aparecendo na borda da camisola, os arranhões nas coxas. Tentei cobrir, tentei inventar desculpas. Caí, brinquei muito forte, me arranhei no quintal. Mas mamãe se aproximou, ergueu delicadamente a manga da camisola. Havia marcas de dedos ali, claramente visíveis. Marcas de mãos adultas no corpo de uma criança. Quem fez isso com você? Papai perguntou, a voz tão baixa e contida que parecia que ia explodir a qualquer momento. Jurema, por favor, quem fez isso? As lágrimas vieram antes das palavras. Tanto tempo segurando, tanto tempo fingindo, tanto tempo com medo. E agora, ali na cozinha, com a luz do meio-dia entrando pela janela e iluminando todas as marcas que eu tinha tentado esconder, a represa finalmente rompeu. Claudete, sussurrei entre soluços. Foi a Claudete. Meus queridos, essa é a primeira parte da minha história. É difícil falar, o coração ainda aperta mesmo depois de tantos anos. Mas como diz o ditado lá da minha terra, palavra guardada é ferida que não sara. Se essa história está tocando seu coração, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. Às vezes, é no sofrimento dos outros que encontramos coragem para enfrentar o nosso próprio. A cozinha ficou em silêncio depois da minha confissão. Um silêncio tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. Mamãe estava parada, a mão ainda segurando a manga da minha camisola, os olhos fixos nos hematomas. Papai encostou na parede, como se precisasse de apoio para não cair. Há quanto tempo? Mamãe perguntou, a voz tão baixa que quase não ouvi. Desde que ela chegou, respondi, as lágrimas escorrendo sem parar. Quase 2 anos. Papai soltou um som estranho, como um animal ferido. Vi algo nele que nunca tinha visto antes. Um homem forte, sempre firme, agora parecia estar se quebrando por dentro. Por que você não nos contou antes, minha filha? Ele perguntou, se aproximando e se ajoelhando na minha frente, os olhos marejados. Ela disse que ninguém ia acreditar em mim, solucei. Disse que ia se cortar e dizer que fui eu, que vocês iam me odiar, que iam me mandar embora. Mamãe me abraçou então, com tanto cuidado como se eu fosse feita de vidro. Senti suas lágrimas molhando meu cabelo enquanto ela sussurrava. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela me levou de volta para o quarto, me ajudou a trocar de roupa, examinando cada marca no meu corpo com uma mistura de horror e uma raiva contida que eu nunca tinha visto nela. Contei tudo, ou quase tudo. Algumas coisas eram difíceis demais até de pronunciar. Mas contei sobre as noites, as ameaças, o medo constante. Ela tocava em você? Mamãe perguntou, a voz embargada. Abaixei a cabeça, incapaz de responder com palavras. Era resposta suficiente. O que se seguiu foi como um furacão. Papai saiu, batendo a porta com tanta força que os vidros da janela tremeram. Ouvi o carro arrancar, os pneus cantando no asfalto. Mamãe ficou comigo, me abraçando, chorando, pedindo perdão por não ter percebido antes, por não ter me protegido. Não foi culpa sua, mãe, eu repetia, sentindo como se um peso enorme tivesse saído do meu peito. Pela primeira vez em quase 2 anos, eu podia respirar sem aquela pressão constante. Alguém sabia. Alguém acreditava em mim. Adormeci nos braços da minha mãe, exausta de chorar, exausta de finalmente soltar tudo que tinha guardado por tanto tempo. Quando acordei, o sol já estava se pondo. Ouvi vozes alteradas vindo da sala. Papai tinha voltado e não estava sozinho. Levantei da cama, ainda fraca, e fui até a porta do quarto. Abri uma fresta e espiei. Na sala,
Papai andava de um lado para o outro, como um tigre enjaulado. Mamãe estava sentada no sofá, o rosto marcado de tanto chorar. E lá estava Claudete, em pé no meio da sala, o uniforme da escola ainda no corpo, o rosto pálido, mas com aquela expressão desafiadora que eu conhecia tão bem. É mentira, ela gritava. Ela está inventando tudo isso. Vocês vão acreditar nela em vez de mim? Eu que perdi minha mãe, que não tenho ninguém no mundo. Chega de mentiras, Claudete, papai disse, a voz tremendo de raiva. A Jurema nos contou tudo. Vimos as marcas. E agora eu sei por que ela andava tão triste, tão assustada. Era você. Todo esse tempo era você machucando minha filha. Sua filha? Claudete riu, mas era uma risada fria, sem humor. E eu, o que sou? A bastarda que você só aceitou porque minha mãe morreu e não tinha onde me enfiar? Nós te demos um lar, mamãe exclamou levantando-se. Te tratamos como filha. E você... Ela não conseguiu terminar, as palavras engasgadas na garganta. Vocês nunca me quiseram de verdade. Claudete continuou, a voz agora mais baixa, mais controlada. Eu era só uma obrigação, uma mancha no casamento perfeito de vocês. A Jurema sempre foi a queridinha, a princesinha da casa. Eu só queria que ela sentisse um pouquinho do que eu sentia a vida toda. A frieza com que ela falava me gelou até os ossos. Não havia remorso, não havia vergonha. Apenas aquela raiva fria que eu conhecia tão bem. Você vai embora desta casa hoje mesmo, papai declarou. Já liguei para sua tia em Recife. Ela vai te buscar amanhã cedo. Até lá você vai ficar trancada no quarto de hóspedes. E se tentar qualquer coisa, vou direto à polícia. Polícia? Claudete riu de novo. E o que você vai dizer? Que sua filha bastarda abusou da sua filha legítima? Que bonito vai ficar isso para sua reputação no banco, hein, papai? Vi o rosto do meu pai contorcer de raiva. Por um momento, achei que ele ia bater nela. Mas ele se conteve, as mãos fechadas em punho. Fora da minha vista, ele rosnou. Agora! Claudete deu de ombros, como se nada daquilo importasse. Mas quando se virou para ir para o quarto de hóspedes, seus olhos encontraram os meus pela fresta da porta. E o que vi ali me fez recuar, assustada. Não era apenas raiva. Era ódio puro, cristalino. Um ódio que prometia vingança. Fechei a porta rapidamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Claudete tinha sido descoberta. Ia embora. Eu estaria finalmente livre. Mas aquele olhar dizia que isso não tinha acabado. A noite que se seguiu foi estranha. Mamãe trouxe o jantar para mim no quarto. Não queria que eu ficasse perto de Claudete nem por um segundo. Papai ficou de guarda na porta do quarto de hóspedes, uma cadeira colocada no corredor. Ninguém dormiu direito naquela casa. De madrugada, ouvi Claudete chorando. Não eram os soluços manipuladores que eu já tinha ouvido tantas vezes. Era um choro de raiva, de frustração. O choro de alguém que perdeu o controle que tanto prezava. Na manhã seguinte, a tia de Claudete chegou cedo. Era uma senhora de meia idade que mal conhecíamos. Tinha vindo ao velório da mãe de Claudete anos antes, mas nunca mais tínhamos visto. Ela parecia constrangida, confusa com a situação. O que aconteceu exatamente? Ela perguntou a papai no hall de entrada. No telefone você só disse que não dava mais para Claudete ficar aqui. Papai hesitou, olhando para a mamãe. Como explicar algo assim? Como colocar em palavras o horror do que tinha acontecido naquela casa? Claudete precisa de ajuda, mamãe finalmente disse. Ajuda que não podemos dar. Ela... machucou Jurema. Muito. Por muito tempo. A tia pareceu não entender de imediato. Machucou como? Brigaram? Meninas brigam, é normal. Não foi briga, papai interrompeu, a voz dura. Foi abuso. Sistemático, por quase 2 anos. A compreensão lentamente tomou conta do rosto da senhora. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu em choque. Meu Deus, mas ela é só uma menina. Ela tem 17 anos, mamãe respondeu, a voz trêmula. Idade suficiente para saber o que estava fazendo e para responder pelo que fez. Claudete apareceu então, carregando uma mala pequena.
Estava vestida normalmente, o rosto limpo de qualquer emoção. Poderia estar indo para um passeio, não para o exílio. Tia Regina, ela cumprimentou com um sorriso educado. Que bom te ver. A normalidade daquilo tudo era quase obscena. Como ela podia agir assim, depois de tudo? Como podia sorrir, falar normalmente, como se nada tivesse acontecido? Eu estava escondida na escada, observando tudo. Não queria ver Claudete, não queria estar no mesmo espaço que ela, mas algo me compelia a testemunhar sua partida. Talvez para ter certeza de que ela realmente iria embora. Antes de sair pela porta, Claudete se virou. Seus olhos percorreram a sala, como se procurassem algo, ou alguém. Então ela me viu, encolhida na escada. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. E ela sorriu. Não o sorriso educado que tinha dado para a tia. Um sorriso diferente, apenas para mim. Um sorriso que dizia: isso não acabou. Então ela saiu. A porta se fechou e o silêncio caiu sobre a casa como um manto pesado. Os dias que se seguiram foram estranhos. Uma liberdade nova e assustadora tomou conta de mim. Não precisava mais temer as noites. Não precisava mais esconder marcas, não precisava mais inventar desculpas, mas o hábito do medo é difícil de quebrar. Ainda me assustava com barulhos repentinos, ainda tinha pesadelos, ainda olhava por cima do ombro como se esperasse ver Claudete a qualquer momento. Mamãe me levou a um médico em Recife. Ele examinou as marcas, fez perguntas gentis, mas diretas, anotou tudo num prontuário. Depois conversou longamente com meus pais numa sala separada. Quando saíram, ambos tinham os olhos vermelhos. Vamos te levar a uma psicóloga também, mamãe explicou no caminho de volta. Alguém com quem você possa conversar sobre tudo. A ideia de falar sobre aquilo com uma estranha me apavorava. Mas concordei. Queria me sentir normal de novo, se é que um dia tinha sido. A rotina aos poucos foi voltando. Voltei para a escola, comecei a terapia, as marcas no meu corpo foram desaparecendo. Mas as marcas invisíveis, aquelas que ninguém podia ver, ainda estavam lá, pulsando sob a pele. Não tivemos mais notícias de Claudete por semanas. Era como se ela tivesse sumido do mapa, levando consigo a escuridão que tinha trazido para nossa casa. Comecei a acreditar que talvez, só talvez, aquele pesadelo tinha realmente acabado. Até a noite em que o telefone tocou tarde da noite. Eu estava no meu quarto, agora só meu, sem a presença opressiva da minha meia-irmã. Ouvi o telefone tocar, depois a voz do meu pai atendendo. Depois silêncio. Então um barulho de algo caindo, um som abafado, como de alguém tentando não gritar. Saí do quarto, assustada. Papai estava na sala, o telefone ainda na mão, o rosto pálido como papel. O que foi? Perguntei, o coração acelerando de medo. Ele olhou para mim como se tivesse esquecido que eu existia. Seus olhos estavam vidrados, distantes. Papai? Insisti, me aproximando. O que aconteceu? Claudete fugiu. Ele finalmente disse, a voz rouca. Fugiu da casa da tia Regina ontem à noite. Ninguém sabe onde ela está. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Claudete estava solta por aí. E eu sabia, com uma certeza terrível, que ela viria atrás de mim. Aquele sorriso na porta, aquele olhar de ódio. Ela tinha prometido sem palavras que isso não tinha acabado. E Claudete sempre cumpria suas promessas. Meus amores, a vida às vezes nos apresenta desafios que parecem grandes demais para suportar. Mas como minha avó dizia, Deus não dá fardo maior do que os ombros podem carregar. Então, naquele momento, aos 11 anos, achei que meus pequenos ombros iriam quebrar com o peso do medo. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Uma tempestade se formava no horizonte, pronta para desabar sobre nossa família com uma força destruidora. No próximo capítulo, vou contar como uma noite comum se transformou no pior pesadelo que alguém pode imaginar, e como o fogo que Claudete trazia dentro de si finalmente se transformou em chamas reais, consumindo tudo pelo caminho. Dormir se tornou impossível depois daquela ligação. Cada barulho da casa, cada estalo da madeira, cada sopro do vento nas janelas parecia ser Claudete chegando para cumprir sua promessa silenciosa. Papai tentou me tranquilizar,
dizendo que ela provavelmente tinha fugido para longe, talvez para o Rio de Janeiro, como sempre falava, para começar uma vida nova. Mas eu conhecia Claudete melhor do que ele. Sabia que ela não iria embora sem se vingar. Durante 3 dias, vivemos num estado de alerta constante. Papai instalou trancas novas em todas as portas e janelas. Mamãe não me deixava ir sozinha nem até o portão. Na escola, uma das secretárias ficava de olho em mim o tempo todo, seguindo ordens dos meus pais. Me sentia numa prisão, mesmo sabendo que era para minha proteção. Na 3ª noite após a ligação, estávamos todos tensos, mas começando a acreditar que talvez, só talvez, papai estivesse certo. Talvez Claudete tivesse mesmo ido embora. Foi quando o cheiro chegou primeiro. Eu estava dormindo, ou tentando dormir, quando um odor estranho invadiu meu quarto. Forte, químico, fazendo meus olhos arderem mesmo fechados. Acordei confusa, a garganta irritada, tossindo. O quarto estava escuro, mas havia um brilho alaranjado vindo da janela. Um brilho que se movia, que dançava nas paredes como se estivesse vivo. Levantei da cama, ainda tonta de sono, e fui até a janela. O que vi me gelou o sangue nas veias. Fogo! O jardim que mamãe cuidava com tanto carinho estava em chamas, e no meio daquela luz infernal, uma figura se destacava. Mesmo à distância, mesmo com o rosto parcialmente coberto por um lenço, eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Olhos que tinham me observado tantas noites, que tinham brilhado de prazer com meu medo, que tinham prometido vingança. Claudete. Ela olhava diretamente para minha janela, como se soubesse que eu estava ali. Na mão, segurava algo que parecia ser uma garrafa. Enquanto eu observava, paralisada de horror, ela ergueu a garrafa num brinde silencioso para mim, depois a arremessou contra a parede da casa. A explosão foi pequena, mas suficiente para espalhar mais chamas. O fogo começou a subir pela parede, lambendo a madeira seca da varanda, devorando as cortinas que mamãe tinha feito com tanto carinho. Fogo! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Mãe! Pai! Fogo! Corri para o corredor, tossindo com a fumaça que já começava a entrar. Ouvi meus pais acordando assustados, portas se abrindo. O que foi? Papai perguntou, saindo do quarto dele e de mamãe. Fogo! A casa tá pegando fogo! É a Claudete! Ela tá lá fora! O rosto dele empalideceu no mesmo instante. Ele correu para a janela do corredor, olhou para baixo e soltou um palavrão que nunca tinha ouvido ele dizer antes. Maria! Ele gritou para a mamãe. Pega a Jurema e sai pelos fundos, agora! Mamãe apareceu no corredor, amarrando o roupão, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo, José? A casa tá pegando fogo. Pega a menina e sai, vou ligar para os bombeiros. O telefone ficava no andar de baixo. Papai desceu correndo as escadas, desaparecendo na fumaça que já começava a subir. Mamãe me puxou pela mão, me guiando para a escada dos fundos, uma passagem estreita que raramente usávamos. E o pai? Perguntei, resistindo. Não podemos deixar ele. Ele vem logo atrás, mamãe respondeu, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Agora vamos. Descemos a escada dos fundos aos tropeções. A fumaça era mais rarefeita ali, mas ainda fazia meus olhos lacrimejarem e minha garganta queimar. Lá fora, podia ouvir o crepitar das chamas devorando a frente da casa, o estalo da madeira cedendo ao calor. Conseguimos sair pela porta da cozinha, que dava para um pequeno quintal cercado. Mamãe abriu o portão que levava para a rua lateral, me empurrando para fora. Corre até a casa da dona Zulmira! Ela ordenou, se referindo à nossa vizinha do outro lado da rua. Pede para ela chamar a polícia e os bombeiros. Eu vou buscar seu pai. Não, mãe! Agarrei o braço dela. Vem comigo! Mas ela se soltou gentilmente. Seu pai pode estar preso lá dentro. Não posso deixar ele. Vai, Jurema. Corre! O desespero na voz dela me fez obedecer. Corri pela rua lateral, descalça, vestindo apenas a camisola. O ar frio da noite era um choque contra minha pele quente do calor do incêndio. Bati na porta da casa de Dona Zulmira com toda a força, gritando por socorro. A luz se acendeu, a porta se abriu e o rosto sonolento da vizinha apareceu. Bastou um olhar para a minha figura, descalça,
de camisola, coberta de fuligem, e para o clarão alaranjado que vinha da nossa casa para ela entender. Meu Deus do céu! Ela exclamou. Osvaldo! Osvaldo! Acorda e chama os bombeiros! A casa dos Cavalcante tá pegando fogo! O marido dela apareceu, ainda abotoando a camisa. Olhou na direção da nossa casa e saiu correndo para a rua, gritando por ajuda. Em minutos, toda a vizinhança estava acordada. Homens saíam de suas casas com baldes, mulheres gritavam, crianças choravam assustadas. Eu só conseguia pensar nos meus pais, ainda dentro daquela casa em chamas. Por que não tinham saído ainda? O que tinha acontecido? Dona Zulmira tentou me segurar dentro da casa, mas eu escapei. Precisava ver, precisava saber. Corri de volta, ignorando os gritos dela para que ficasse. Quando cheguei à frente da nossa casa, o cenário era de puro inferno. As chamas já tinham tomado todo o andar de baixo. A varanda tinha desabado, levando com ela parte do telhado. Fumaça preta subia para o céu, engolindo as estrelas. Mãe! Gritei, desesperada. Pai! Não houve resposta. Apenas o rugido do fogo, devorando tudo o que encontrava pelo caminho. Tentei correr para dentro, mas braços fortes me seguraram. Era seu Osvaldo, o marido de Dona Zulmira. Não, menina, vai morrer se entrar aí. Meus pais estão lá dentro, gritei, me debatendo. Me solta, preciso ajudar eles. Os bombeiros já vêm, ele tentou me acalmar. Eles vão tirar seus pais. Você não pode fazer nada entrando lá. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor cortou a noite. Parte do segundo andar desabou, levando com ele o que restava do telhado. Centelhas voaram para todos os lados, como estrelas cadentes malignas. Não! O grito saiu do fundo da minha alma. Mãe! Pai! Foi quando os vi. Na lateral da casa, cambaleando pela porta dos fundos, vinham duas figuras cobertas de fuligem. Papai estava carregando mamãe nos braços. Ela parecia desacordada, a cabeça pendendo para trás, o rosto enegrecido pela fumaça. Socorro! Papai gritou, a voz rouca. Ela não tá respirando! Seu Osvaldo me soltou e correu para ajudar. Outros vizinhos também foram. Pegaram mamãe dos braços de papai, a deitaram no chão da rua. Alguém que tinha conhecimentos de primeiros socorros começou a fazer respiração boca a boca. Fiquei paralisada, olhando aquela cena como se fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mamãe, sempre tão forte, tão viva, agora imóvel no asfalto frio. Papai, ajoelhado ao lado dela, tossindo violentamente, o rosto contorcido de dor e desespero. E então, no meio da confusão, um movimento captou minha atenção. Uma figura se afastava, caminhando rapidamente pela rua lateral. Mesmo na penumbra, reconheci o andar, a silhueta, Claudete. Algo dentro de mim estalou. Todo o medo, toda a dor, toda a raiva que tinha guardado por anos explodiu de uma vez. Sem pensar, comecei a correr atrás dela. Volta aqui, gritei. Olha o que você fez. Volta aqui. Ela olhou para trás, me viu correndo em sua direção e acelerou o passo. Mas eu estava movida por uma força que nunca tinha sentido antes. Corri como nunca, os pés descalços batendo contra o asfalto, ignorando a dor, ignorando tudo, exceto a figura que fugia à minha frente. Na esquina, quase a alcancei. Estendi a mão, agarrei a barra da blusa dela. Ela se virou, surpresa pela minha proximidade. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. Nos olhos dela, vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Pela primeira vez, Claudete tinha medo de mim. Mas o momento passou rápido. Ela se desvencilhou com um puxão violento, me fazendo perder o equilíbrio e cair no chão. Quando me levantei, ela já tinha desaparecido na escuridão da rua. Ouvi sirenes ao longe. Os bombeiros finalmente estavam chegando. Também ouvi alguém gritando meu nome. A voz de papai, rouca de fumaça, mas ainda forte, me chamando de volta. Voltei correndo para onde deixei meus pais. Mamãe estava sentada agora, tossindo muito, mas viva. Viva! O alívio foi tão grande que minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos ao lado dela. Mãe! Solucei, abraçando-a com cuidado.
Achei que tinha te perdido. Ela tentou sorrir, mas outro acesso de tosse a impediu. Seus olhos, vermelhos e irritados pela fumaça, procuraram os meus. Estou bem, ela finalmente conseguiu dizer, a voz quase irreconhecível. Graças a Deus, estamos todos bem. Nesse momento, os bombeiros chegaram, seguidos de perto por uma ambulância. Fomos todos levados para o hospital, tratados por inalação de fumaça. Mamãe ficou internada, pois tinha respirado muito mais fumaça que nós, ao ficar presa num cômodo quando parte do teto desabou. No hospital, deitada numa maca ao lado da cama onde papai estava sendo medicado, contei sobre ter visto Claudete, sobre ter corrido atrás dela. Ela queria nos matar, concluí, as lágrimas escorrendo pelo rosto ainda sujo de fuligem. Queria acabar com a gente. Papai segurou minha mão com força. Seus olhos, sempre tão seguros, agora estavam cheios de uma mistura de medo e determinação. Ela não vai mais chegar perto de você, ele prometeu. Nunca mais. Enquanto os médicos trabalhavam, policiais vieram tomar nosso depoimento. Contamos tudo, sobre os abusos, sobre a expulsão de Claudete, sobre o incêndio. Eles anotaram tudo, prometeram que a encontrariam, que ela responderia pelo que fez, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que Claudete não seria fácil de capturar. Ela era esperta, calculista, e agora estava desesperada, o que a tornava ainda mais perigosa. Naquela noite, deitada num leito de hospital, com o cheiro de desinfetante substituindo-o de fumaça, fiquei acordada por horas, olhando para o teto. Nossa casa, o lugar onde nasci, onde cresci, não existia mais. Todos os meus brinquedos, meus livros, minhas roupas, tudo tinha virado cinzas. Mas o pior não eram as coisas materiais. Era saber que Claudete ainda estava lá fora, em algum lugar, e que seu ódio por mim não tinha limites. O amanhecer me encontrou ainda acordada, os olhos ardendo de cansaço e fumaça. Pela janela do hospital, vi o sol nascendo, tingindo o céu de rosa e dourado. Um novo dia. Estávamos vivos. Tínhamos sobrevivido. Mas a que preço? E por quanto tempo estaríamos seguros? Meus queridos que me assistem hoje, às vezes a vida nos coloca frente a frente com o mal em sua forma mais pura. Aquela noite foi só o começo de uma jornada longa e dolorosa. O fogo que Claudete ateou não consumiu apenas nossa casa, consumiu nossa paz, nossa sensação de segurança e deixou cicatrizes que carreguei por décadas. A vida às vezes nos quebra em 1000 pedaços, meus amores. Mas como aprendi com minha avó, panela rachada ainda ferve água. E foi assim, rachada mas ainda funcionando, que enfrentei os anos que se seguiram. Passamos 2 semanas morando na casa de Dona Zulmira depois do incêndio. A generosidade dela e do marido nos salvou naquele momento tão difícil. Dividíamos o quarto de hóspedes, improvisado com colchões no chão. As roupas que usávamos eram doações dos vizinhos e da igreja. Peças que não nos serviam direito, mas que nos mantinham vestidos enquanto tentávamos decidir o que fazer. Nossa casa não existia mais. As paredes externas ainda estavam de pé, enegrecidas pela fumaça, mas o interior tinha sido completamente destruído. O piano onde mamãe me ensinava a tocar, a poltrona onde papai lia o jornal todas as noites, a coleção de livros que eu guardava com tanto carinho, tudo virou cinzas. Até as fotografias de família, os registros de toda a nossa história, tinham desaparecido nas chamas. Mas o pior não eram as perdas materiais, era o medo. O medo constante, sufocante, que não me deixava dormir à noite, que me fazia sobressaltar com qualquer barulho, que me impedia de ficar sozinha mesmo por 1 minuto. Claudete não tinha sido encontrada. A polícia procurou por toda Garanhuns, estendeu a busca para as cidades vizinhas, até para Recife. Nada. Era como se ela tivesse evaporado como a fumaça do incêndio que causou. 2 semanas depois do incêndio, papai nos reuniu para uma conversa séria. Não podemos continuar assim, ele disse, a voz ainda rouca dos danos causados pela fumaça. Precisamos recomeçar, em outro lugar. Outro lugar? Perguntei confusa. Garanhuns era o único lar que conhecia. Minha escola, meus poucos amigos, tudo estava ali.
Outro estado, papai explicou. Longe daqui, onde ela não possa nos encontrar. Mamãe assentiu, os olhos ainda carregando aquele olhar distante que tinha desde o incêndio. Ela tinha sido a mais afetada fisicamente, os pulmões danificados pela fumaça, queimaduras leves nos braços e nas pernas. Mas o pior eram as cicatrizes invisíveis. O trauma de quase morrer, de ver tudo que construiu destruído em minutos. Para onde? Perguntou ela, a voz um sussurro. Minas Gerais, papai respondeu. Tenho um primo em Juiz de Fora. Ele arranjou um emprego para mim no banco de lá. Podemos começar de novo. Ninguém nos conhece lá. Ninguém conhece ela. Foi assim que, um mês depois do incêndio, nos vimos no ônibus que cruzaria o país, levando apenas o que conseguimos comprar com o dinheiro do seguro e algumas doações. 3 malas contendo tudo o que possuíamos no mundo. 3 vidas reduzidas a algumas roupas, documentos e as memórias que carregávamos dentro de nós. Algumas boas demais para esquecer, outras ruins demais para lembrar. A viagem foi longa e cansativa. 2 dias e meio na estrada, parando apenas para refeições rápidas e trocas de ônibus. Eu alternava entre olhar pela janela, vendo o Brasil passar em um borrão de cores, e dormir um sono inquieto, povoado de sonhos, onde Claudete me perseguia por labirintos em chamas. Quando finalmente chegamos a Juiz de Fora, era como aterrissar em outro planeta. A cidade era tão diferente de Garanhuns, maior, mais movimentada, com um clima mais ameno que fazia meus ossos doerem de frio nos primeiros dias. As pessoas falavam diferente, com um sotaque que às vezes eu mal entendia. O primo de papai, tio Geraldo, nos recebeu em sua casa, um apartamento pequeno, mas confortável no centro da cidade. Ficaríamos lá até encontrarmos nosso próprio lugar. Vocês vão gostar daqui, ele garantiu, enquanto nos mostrava onde dormiríamos. O povo é hospitaleiro, tem boas escolas para o menina, oportunidades. Era estranho ser chamada de a menina por alguém que nem me conhecia. Era estranho tudo. Me sentia como uma planta arrancada da terra, com as raízes expostas, jogada em solo desconhecido. Na primeira semana, mal saí do apartamento. O medo de Claudete tinha se transformado em algo maior. Medo do mundo lá fora, das pessoas desconhecidas, de tudo que era novo e imprevisível. Meus pais perceberam e começaram a se preocupar. Ela precisa de ajuda, ouvi mamãe dizer a papai uma noite, quando achavam que eu estava dormindo. Não é normal uma criança assim, sempre assustada, sempre olhando por cima do ombro. Assim, além de uma nova casa e uma nova escola, ganhei também uma nova rotina. Sessões semanais com uma psicóloga infantil, doutora Lúcia. A princípio, eu odiava ir. Sentar numa sala com uma estranha e falar sobre as coisas mais dolorosas da minha vida era uma tortura. Muitas vezes, ficava em silêncio a sessão inteira, apenas desenhando nas folhas que ela me dava. Mas aos poucos, bem aos poucos, as palavras começaram a sair. O nó que tinha na garganta sempre que pensava em Claudete, nos abusos, no incêndio, começou a afrouxar um pouco. A doutora Lúcia tinha uma maneira de fazer perguntas que não me assustava, que não me fazia sentir julgada ou quebrada. O que aconteceu com você não foi sua culpa, ela repetia em cada sessão como um mantra. E não define quem você é ou será. O tempo foi passando. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. Papai começou no novo emprego. Mamãe encontrou trabalho como assistente numa escola primária. Não podia mais dar aulas por causa dos pulmões enfraquecidos, que a deixavam sem fôlego facilmente. Encontramos um apartamento pequeno para alugar. Montamos nossa nova casa com móveis simples, peça por peça. A vida estava lentamente voltando aos trilhos, mas os pesadelos continuavam. Quase toda noite acordava gritando, suada, o coração disparado. Às vezes sonhava com um incêndio, as chamas me cercando. Outras vezes, era Claudete no meu quarto, aquele sorriso frio nos lábios, as mãos se estendendo para me tocar. Na escola nova, era a garota estranha. A que não falava muito, a que se assustava quando alguém chegava por trás, a que às vezes congelava no meio da aula, olhos fixos no vazio, como se visse algo que ninguém mais podia ver. As outras crianças me evitavam. Inventavam histórias,
que eu era órfã, que tinha uma doença contagiosa, que era louca. Não me importava. Preferia ficar sozinha. Pessoas significavam perigo. Confiança significava vulnerabilidade. E eu tinha jurado nunca mais ser vulnerável. No segundo ano em Juiz de Fora, quando eu tinha 13 anos, tivemos um susto. Uma carta chegou para nós sem remetente. Dentro, apenas um recorte de jornal. Era uma notícia pequena, daquelas que ocupam apenas um cantinho da página. Falava de um incêndio criminoso em Recife, numa pensão. 2 pessoas tinham morrido. Não mencionava nomes, mas havia algo escrito à mão na margem do recorte. Ainda não acabou. A letra, conhecíamos bem aquela letra. Papai levou a carta à polícia imediatamente. Registraram a ocorrência, prometeram investigar. Mas sem remetente, sem impressões digitais claras, havia pouco que pudessem fazer. Reforçaram a recomendação que nos tinham dado quando saímos de Pernambuco. Mantenham perfil baixo, não divulguem seu paradeiro, fiquem atentos. Aquela carta destruiu o pouco de paz que tínhamos conquistado. O medo voltou com força total. Papai instalou trancas novas no apartamento. Mamãe passou a me buscar na escola todos os dias, não importava o quão cansada estivesse. Eu voltei a ter pesadelos todas as noites, a ter crises de pânico na escola, a me recusar a ficar sozinha. Mais sessões com a doutora Lúcia foram marcadas. Ela tentou me ajudar a lidar com o retorno do medo, a não deixar que Claudete, mesmo à distância, continuasse controlando minha vida. Ela quer isso, doutora Lúcia explicou. Quer que você viva com medo. É o poder que ela ainda tem sobre você. Não deixe ela vencer. Mais fácil falar que fazer. Como não ter medo de alguém que abusou de você por anos, que tentou matar sua família, que prometeu que ainda não acabou? Os anos foram passando. Completei 14, depois 15, depois 16 anos. A adolescência, que deveria ser uma época de descobertas, de primeiros amores, de experimentar a vida, para mim foi uma época de sobrevivência constante. Cada dia que eu conseguia passar sem uma crise de pânico era uma vitória. Cada noite que dormia sem pesadelos era um milagre. Nunca mais recebemos outra carta. Nunca mais tivemos notícias diretas de Claudete, mas a sombra dela permanecia sobre nós, como uma nuvem tóxica que se recusava a dissipar. Aos 17 anos, algo começou a mudar dentro de mim. A raiva, que sempre esteve lá, enterrada sob camadas de medo e vergonha, começou a emergir. Raiva de Claudete, por tudo que ela tinha feito. Raiva de mim mesma, por ainda permitir que ela tivesse tanto poder sobre minha vida. Raiva do mundo, que permitia que pessoas como ela existissem. Foi nessa época que descobri a corrida. Começou como uma sugestão da doutora Lúcia. Exercício para ajudar com a ansiedade. Mas logo se tornou mais que isso. Quando eu corria, o barulho na minha cabeça, os pensamentos intrusivos, as memórias dolorosas, o medo constante, silenciava por um tempo. Era só eu, minha respiração, meus passos na pista. Corria todos os dias, cada vez mais longe, cada vez mais rápido. A corrida se tornou minha fuga, minha terapia, minha salvação. E sem que eu percebesse a princípio, também se tornou minha força. Meu corpo, que por tanto tempo tinha sido fonte de vergonha e trauma, agora se tornava forte, ágil, capaz. Sentia os músculos se desenvolvendo, a resistência aumentando. Pela primeira vez desde os abusos, sentia que meu corpo me pertencia de novo. Que era meu para fortalecer, para cuidar, para habitar plenamente. No último ano do ensino médio, entrei para a equipe de atletismo da escola. Foi a primeira vez que me permiti fazer parte de algo, me conectar com outras pessoas. Minhas colegas de equipe não sabiam da minha história, não entendiam por que eu era tão fechada, tão cautelosa, mas respeitavam meu espaço, admiravam minha dedicação. E eu comecei, lentamente, a baixar algumas das muralhas que tinha construído ao redor do meu coração. Aos 18 anos, uma decisão importante. Para onde ir depois da escola? Que fazer da vida? Meus pais queriam que eu fosse para a faculdade, estudasse algo seguro, administração, contabilidade, algo que garantisse estabilidade. Mas eu tinha outros planos. Queria continuar correndo.
Queria ver até onde minhas pernas podiam me levar. Queria a sensação de liberdade que só sentia quando estava em movimento, deixando quilômetros para trás. Foi quando soube de uma seletiva para atletas em Belo Horizonte. Um programa de treinamento que poderia levar a competições maiores, talvez até nacionais. Era um tiro no escuro, mas decidi tentar. Para surpresa de todos, especialmente minha, fui aceita. Aos 19 anos, fiz as malas novamente, desta vez por escolha própria, e me mudei para Belo Horizonte. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, estava tomando as rédeas do meu destino, escolhendo meu próprio caminho. O programa de treinamento era intenso. Acordar às 5 da manhã, treinar até o corpo implorar por descanso, estudar técnicas, aprender sobre nutrição e fisiologia. Dividia um apartamento minúsculo com outras 2 atletas, garotas de origens tão diversas quanto as minhas, cada uma com sua própria história para contar. Nos primeiros meses, mantive minha reserva habitual. Não contava sobre meu passado, evitava perguntas pessoais, mantinha todos a uma distância segura. Mas é difícil manter paredes em pé quando você vive, treina, chora e ri com as mesmas pessoas todos os dias. Mariana foi a primeira a quebrar minhas defesas. Ela era do Rio Grande do Sul, tinha aquele jeito direto dos gaúchos e decidiu que seria minha amiga, quer eu quisesse ou não. Todo mundo tem um passado, ela me disse uma noite, depois que recusei mais um convite para sair com o grupo. Alguns mais pesados que outros, mas é isso, é passado, não pode deixar ele roubar seu presente também. Palavras simples, mas que atingiram algo profundo dentro de mim. Por quanto tempo ainda permitiria que Claudete, que nem sabia se estava viva ou morta, que poderia estar do outro lado do mundo, continuasse controlando minha vida? Aos poucos, bem aos poucos, comecei a me abrir. Não contei tudo, não de uma vez. Mas pedaços pequenos da minha história começaram a sair, e descobri algo surpreendente. Compartilhar o fardo o tornava mais leve, não mais pesado como sempre temi. As competições começaram. Pequenas, locais no início, depois estaduais. O foco absoluto que a corrida exigia era terapêutico. Não havia espaço para medo ou dúvida quando você está na pista, quando cada segundo conta. E então, aos 22 anos, a oportunidade que mudaria tudo. Uma chance de competir nacionalmente, representando Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Foi quando o passado voltou para me assombrar mais uma vez. A vida tem um jeito estranho de testar nossa força, justamente quando começamos a acreditar que finalmente estamos seguros. No auge do que parecia ser meu recomeço, o fantasma de Claudete reapareceu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E foi nesse momento de provação extrema que descobri do que realmente era feita. O Campeonato Brasileiro de Atletismo seria no Rio de Janeiro. 3 dias de competição, com atletas de todo o país. Era meu sonho se realizando, e também meu maior desafio. Nunca tinha competido em nível tão alto, com tanta pressão, com tanta gente observando. Parti de Belo Horizonte com a delegação mineira, o coração batendo entre a excitação e o medo. Meus pais prometeram que iriam assistir. Seria a primeira vez que veriam uma competição minha. Eles nunca entenderam completamente por que escolhi este caminho, mas me apoiavam à distância, como podiam. O Rio era uma explosão de cores, sons e cheiros que me deixou zonza nos primeiros dias. A Vila dos Atletas, montada perto do estádio, era um pequeno mundo à parte, com competidores de todos os estados, todos focados, todos nervosos, todos sonhando com o pódio. Minha prova principal seria os 5.000 metros. Não era favorita, longe disso. Mas tinha treinado duro, tinha melhorado consistentemente meus tempos nos últimos meses. Estava determinada a dar o melhor de mim, a provar para mim mesma que poderia enfrentar aquele desafio. Na véspera da competição, estávamos todos no refeitório da vila quando uma das organizadoras entrou com uma lista nas mãos. "Atenção, pessoal!" ela chamou. "Amanhã começa cedo. Vou passar os horários finais das provas e os nomes dos juízes de cada modalidade." Ouvi distraidamente enquanto ela lia a lista. Minha mente já estava na pista, visualizando cada curva, cada estratégia que discuti com meu treinador.
E nos 5.000 metros feminino, os juízes serão Marcondes Ribeiro, Claudete Mendonça e Roberto Teixeira. O mundo parou. O barulho do refeitório sumiu. O ar ficou espesso, impossível de respirar. Claudete Mendonça. Poderia ser coincidência? Quantas Claudetes Mendonça poderiam existir no Brasil? Mas meu coração sabia. Aquele frio na espinha, aquela sensação de estar caindo num poço sem fundo. Meu corpo reconhecia o perigo antes mesmo da minha mente processar completamente. Você tá bem? Mariana perguntou ao meu lado, notando minha palidez repentina. Parece que viu um fantasma. Um fantasma, era exatamente isso. O fantasma que me perseguia há mais de 10 anos, que tinha destruído minha infância, que tinha tentado matar minha família, e agora seria juíza da minha prova. Saí do refeitório em transe, ignorando os chamados de Mariana. Precisava de ar, precisava pensar. No pátio da vila, sentei num banco, tremendo apesar do calor do rio. Era ela, tinha que ser. A coincidência seria absurda demais. Mas como? Como ela tinha chegado ali? Como tinha se tornado juíza de atletismo? E mais importante, ela sabia que eu estaria competindo? Peguei meu celular com mãos trêmulas, liguei para meus pais. Precisava avisá-los, precisava que ficassem longe do estádio. Se Claudete me reconhecesse, se reconhecesse eles, não queria nem pensar no que poderia acontecer. Papai atendeu no terceiro toque. Jurema? Tudo bem, filha? Estamos quase chegando ao Rio. Pai, minha voz saiu estrangulada. Não venham. Por favor, não venham. O que aconteceu? O tom dele mudou imediatamente para preocupação. Você está bem? Ela está aqui, consegui dizer, as palavras quase engasgando na garganta. Claudete, ela é juíza da minha prova. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dele, contida mas tensa. Tem certeza? Absoluta? Não vi ela ainda, mas anunciaram o nome. Claudete Mendonça. Quantas podem existir e justo na minha prova? Estamos a 2 horas do Rio, ele disse, decidido. Vamos chegar, mas não vamos ao estádio. Vamos à delegacia mais próxima. Se for ela mesmo, a polícia precisa saber. Ela ainda é procurada pelo incêndio. A realidade da situação começou a se assentar. Claudete, a pessoa que mais temia no mundo, estaria amanhã no mesmo espaço que eu. Julgando minha corrida. Talvez planejando. O quê? Vingança? Após tanto tempo? Passei a noite em claro, debatendo o que fazer. Desistir da prova? Confrontá-la? Esconder-me até que a polícia agisse? Cada opção parecia impossível. E o tempo estava se esgotando. De manhã, meu treinador notou que algo estava errado. Você não parece bem, Jurema. Está doente? Não consegui explicar. Como resumir aquela história toda? Como fazê-lo entender o terror que sentia? Apenas murmurei algo sobre nervosismo pré-competição. A hora da prova se aproximava. Vesti meu uniforme, amarrei meus tênis, aqueci os músculos, movimentos mecânicos que meu corpo realizava enquanto minha mente gritava em pânico. Foi quando me vieram as palavras da doutora Lúcia, tantos anos atrás. Ela quer isso. Quer que você viva com medo. É o poder que ela ainda tem sobre você. Não deixe ela vencer. Uma clareza súbita tomou conta de mim. Era isso. Claudete ainda controlava minha vida, mesmo à distância. Se eu desistisse agora, ela venceria. De novo. Como tinha vencido quando me silenciou por anos, quando nos expulsou de nossa cidade, quando me forçou a viver escondida na minha própria pele. Não. Desta vez seria diferente. Desta vez, eu não fugiria. Enquanto caminhava para a pista com as outras competidoras, procurei na arquibancada dos juízes, e lá estava ela. Mais velha, claro. Como eu, tinha passado 1 década desde nosso último encontro. Cabelo mais curto, óculos de armação fina, uma prancheta nas mãos. Mas era ela. Os mesmos olhos, a mesma postura, o mesmo ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Nossos olhares se encontraram. Vi o momento exato em que ela me reconheceu. A surpresa, depois algo mais. Um brilho que conhecia muito bem. Aquele brilho predatório que precedia suas piores crueldades. Não desviei o olhar.
pela primeira vez na vida, encarei Claudete sem medo. Senti meu corpo inteiro tremendo, mas não era mais de terror. Era de raiva. Raiva pura, limpa, justificada. Raiva pela criança que fui, pela adolescente que não pude ser, pelos anos roubados, pelas cicatrizes que carregava dentro e fora. As competidoras foram chamadas para suas posições. Minha mente estava dividida, parte focada na prova, parte atenta a cada movimento de Claudete. Ela se manteve no seu lugar, observando, anotando. Profissional, como se fosse uma pessoa normal, como se não fosse um monstro. O tiro de largada soou. Comecei a correr. Nos primeiros metros, meu corpo parecia pesado, desajeitado. O medo ainda tentava me puxar para baixo. Mas então, algo aconteceu. Com cada passada, cada respiração, comecei a sentir uma força crescendo dentro de mim. Essa pista, essa corrida, era o meu território, não dela. Aqui eu tinha controle. Aqui eu era forte. Aqui eu poderia vencer. Os 5.000 metros são uma prova de resistência tanto mental quanto física. 12 voltas e meia na pista, quase 15 minutos de esforço contínuo, de luta contra a fadiga, contra a vontade de desistir. Na metade da prova, eu estava entre as 5 primeiras. Não era minha posição habitual. Geralmente ficava mais para trás. Mas havia uma energia me impulsionando que nunca tinha sentido antes. Cada vez que passava pela arquibancada dos juízes, sentia o olhar de Claudete me seguindo. E em vez de me intimidar, aquilo alimentava minha determinação. Última volta. O sino tocou, anunciando os 400 metros finais. Eu estava em 4º lugar, a paulista líder já com vantagem considerável. Mas não era sobre ganhar medalha. Era sobre provar, para Claudete e para mim mesma, que ela não tinha mais poder sobre mim. Acelerei. Ultrapassei a atleta de Brasília. Depois, na curva final, passei pela carioca que estava em 2º. A líder estava longe demais, inalcançável. Mas o 2º lugar eu poderia conquistar. Cruzei a linha de chegada em 2º, um tempo que jamais imaginei alcançar. A multidão aplaudia. Meu treinador pulava na lateral da pista, mal acreditando. Eu estava ofegante, exausta, mas uma onda de euforia me invadiu. Tinha feito o meu melhor tempo. Tinha conquistado minha primeira medalha nacional. E tinha feito tudo isso sob o olhar da pessoa que jurou me destruir. Nas cerimônias que se seguiram, Claudete estava ausente. Outro juiz entregou as medalhas. Mais tarde, soube que ela tinha saído às pressas do estádio, alegando emergência familiar. Emergência familiar. A ironia era quase engraçada. Quando finalmente me reuni com meus pais, num café discreto longe do estádio, eles tinham novidades. Tinham ido à polícia, relatado a presença de Claudete, fornecido todos os detalhes que podiam. A polícia prometeu investigar imediatamente. É mesmo ela? Mamãe perguntou, o rosto tenso de preocupação. Você tem certeza? Absoluta, respondi. Nos olhamos. Ela me reconheceu. Eu a reconheci. E o que você sentiu? Papai perguntou, segurando minha mão. Pensei por um momento antes de responder. Força. Senti força. Naquela noite, na Vila dos Atletas, recebi uma ligação da polícia carioca. Queriam que eu fosse à delegacia prestar depoimento formal. Claudete tinha sido detida quando tentava embarcar num ônibus para São Paulo. O que se seguiu foi um turbilhão. Voltei a Belo Horizonte com minha medalha de prata e uma intimação para depor no caso reaberto contra minha meia-irmã. Precisei contar tudo novamente. Os abusos, o incêndio, a fuga, os anos de medo. Mas desta vez, falei com uma força que não possuía antes. Não era mais uma menina assustada. Era uma mulher que tinha enfrentado seu maior medo e permanecido de pé. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Claudete foi acusada de múltiplos crimes: abuso de menor, tentativa de homicídio, incêndio criminoso. As evidências eram esmagadoras. Além do meu testemunho e o dos meus pais, havia o incêndio da pensão em Recife, que finalmente foi ligado a ela. 2 pessoas tinham morrido naquele incêndio, um crime pelo qual ela nunca tinha sido punida.
Enfrentá-la no tribunal foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Sentar no banco das testemunhas, a metros de distância dela, sentir aqueles olhos que tanto me aterrorizaram me encarando enquanto eu detalhava os horrores que ela tinha infligido, foi como reviver todo o trauma de uma só vez. Mas havia uma diferença fundamental. Desta vez, eu não estava sozinha. Meus pais estavam ali. Meus amigos do atletismo tinham vindo me apoiar. Meu treinador estava na plateia. E mais importante, eu não era mais aquela menina silenciada pelo medo. Era uma sobrevivente, contando sua história não com vergonha, mas com a certeza de que a verdade precisava ser dita. Claudete foi condenada a 30 anos de prisão. Quando o juiz anunciou a sentença, olhei para ela uma última vez. Não havia mais aquele brilho de superioridade nos olhos dela. Apenas um vazio. O vazio de quem finalmente enfrenta as consequências de suas ações. Saí do tribunal naquele dia sentindo algo que nunca tinha experimentado antes. Paz. Não completa. Duvido que algum dia seja completamente livre das cicatrizes do passado. Mas uma paz suficiente para respirar sem aquele peso no peito, para dormir sem checar 3 vezes se as portas estão trancadas, para viver sem olhar constantemente por cima do ombro. A vida seguiu. Continuei no atletismo por mais alguns anos, conquistando outras medalhas, outros títulos. Mas o mais importante foi o que conquistei dentro de mim. A liberdade de ser quem eu queria ser, sem que o medo ditasse minhas escolhas. Aos 28 anos, conheci Carlos, um fisioterapeuta esportivo que trabalhava com atletas lesionados. Nosso primeiro encontro foi profissional, uma lesão no tornozelo que teimava em não cicatrizar. Mas algo nele, talvez a gentileza com que tratava todos, talvez a paciência infinita, talvez simplesmente o fato de que pela primeira vez na vida eu estava realmente aberta à possibilidade de amar, me cativou desde o início. Demorei para confiar, para me abrir. Mesmo depois de meses de namoro, ainda havia partes da minha história que não conseguia compartilhar. Mas Carlos era paciente. Você me conta quando estiver pronta, ele dizia. Se nunca estiver pronta, tudo bem também. Amo quem você é agora, não apenas sua história. Aos 30 anos, nos casamos. Uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Mamãe chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão por ver sua filha encontrando felicidade apesar de tudo. Aos 32, nasceu nosso primeiro filho, Miguel. Segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez foi uma experiência transformadora. Olhando para seu rostinho perfeito, jurei que faria tudo para protegê-lo, para que nunca conhecesse o tipo de dor que conheci. Mas também jurei que o ensinaria a ser forte, a enfrentar seus medos, a nunca permitir que outros definissem quem ele é. Aos 35, veio nossa filha, Luísa, e com ela, uma decisão. Era a hora de contar nossa história. Não para ela, ainda era pequena demais, mas para o mundo. Escrevi um livro usando pseudônimos para proteger a privacidade da minha família. Detalhei tudo: os abusos, o incêndio, a fuga, os anos de medo e, finalmente, a libertação. O livro não foi um best-seller, mas encontrou seu público. Comecei a receber cartas, e-mails, mensagens de outras sobreviventes. Pessoas que tinham passado por situações similares e encontravam conforto e esperança na minha história. Foi assim que comecei a trabalhar com ONGs dedicadas à proteção de crianças e adolescentes. Não como psicóloga ou assistente social, nunca tive formação para isso, mas como alguém que podia compartilhar sua experiência, que podia dizer aos sobreviventes: eu entendo, eu passei por isso, e há vida depois do trauma. Aos 40, descobri outra paixão, a pintura. Comecei como terapia, como uma forma de expressar emoções que ainda tinha dificuldade de verbalizar, mas logo se tornou mais que isso. Minhas telas, cheias de cores vibrantes e formas abstratas, começaram a atrair atenção. Tive minha primeira exposição aos 43 anos, em uma pequena galeria em Belo Horizonte. Uma vida completa, cheia, que parecia impossível para aquela menina aterrorizada de Garanhuns. Uma vida que construí não apesar do meu passado, mas de certa forma, por causa dele.
Porque foi o trauma que me ensinou sobre resiliência, sobre a capacidade humana de curar, sobre a importância de estender a mão para outros que sofrem. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo a longa estrada que percorri. Vejo as cicatrizes, sim. Algumas nunca desaparecem completamente. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda há certos gatilhos que me fazem voltar momentaneamente àquele lugar escuro. Mas vejo também a força que encontrei, as pessoas que ajudei, o amor que dei e recebi. Claudete morreu na prisão, 15 anos após sua condenação. Um ataque cardíaco, segundo o relatório oficial. Quando recebi a notícia, não senti alegria, nem alívio, nem closure, como dizem os americanos. Senti nada. Porque muito antes dela morrer fisicamente, eu já tinha matado o poder que ela tinha sobre mim. Meus queridos que me assistem hoje, se esta história toca seu coração, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que há vida após o trauma, que a dor não define quem somos, que nossos algozes só têm o poder que permitimos que tenham. E se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Há ajuda disponível. Há pessoas que acreditarão em você. Há um futuro onde essa dor não domina cada aspecto da sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, todos os dias, mandamos histórias reais de outras vovós que, assim como eu, enfrentaram dificuldades na vida e conseguiram superar. São histórias que vão te dar força, te inspirar, te mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Um abraço apertado da vó Juma, que aprendeu que às vezes a vida nos quebra para que possamos ser reconstruídos mais fortes, mais sábios e mais capazes de estender a mão para quem ainda está quebrado.